Naquela mesma noite, levantou-se e, tomando suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos, passou o val de Jaboque. Tomou-os e fez passar o ribeiro, fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa, e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixa-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tens prevalecido. O abençoou, pelo que Jacó chamou o lugar de Peniel, dizendo: porque tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Amém? Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Pelo Espírito Santo, abra nossa mente, nossa compreensão, para que possamos ir muito além. Essa experiência, então, de Jacó, de fato, a conversão de Jacó, a mudança de Jacó, a mudança do nome dele, e que o seu nome, óbvio, significava usurpador, ou trambiqueiro, nos dias atuais, era 171. Tudo que ele fez, e a gente conhece bem o que está relatado na Bíblia. E ele tem um encontro com Deus, o que a Bíblia chama aqui de homem, é óbvio que é uma teofania, ou cristofania talvez, é uma manifestação da presença de Deus numa figura que ele quis se transformar, ou propriamente, ou um anjo, né? Porque Jacó disse: eu tenho visto Deus face a face. Então fica aí, né, uma dessas possibilidades: o próprio Deus, ou um anjo enviado por Deus, ou uma cristofania, o próprio Cristo, né? São possibilidades, mas não era um homem comum, porque ele mudou a vida de Jacó numa luta, numa briga. Ele mudou, e apenas com um simples toque ele desmontou Jacó. Então não era uma briga, né, de vale tudo, era alguém que estava ali, que queria ver o quanto Jacó queria passar, o quanto ele tinha o objetivo de atravessar aquele vale. E ele precisava. Ele tinha um medo a vencer do outro lado. E ele tinha um medo tremendo. Ele iria se encontrar com Esaú. E ele estava com medo de sua família ser morta e ele mesmo ser morto. Porque a gente sabe que quando Jacó, ainda usurpador, o que ele fez com o irmão, e ele estava fugindo, e agora ele vai se encontrar de novo com Esaú, e ele vai agora atravessar o val, chamado Val de Jaboque. Então acontece essa luta aqui que foi narrada, não é? O anjo tentando impedir Jacó de atravessar, e ele insistindo, e ele lutando até as suas forças, né, estarem quase acabando. E a Bíblia diz que foi, né, até pela madrugada, quando começou a romper o dia, ele foi abençoado. Ele saiu manquejando. Que bênção é essa? Que bênção é essa que ele saiu quebrado? Que saiu manquejando? Parou para pensar nisso? Ele saiu quebrado, mas saiu abençoado. Aquele confronto o feriu. E ele sai manquejando.
mas mostra a sua persistência, o seu desejo, o seu objetivo de atravessar e não voltar, de ir além. Ele não aguentava mais fugir, ele não suportava mais todos os dias da sua vida acordar com medo de encontrar seu irmão e seu irmão matá-lo. Ele tinha que pôr um fim nisso. E nisso Deus vai trabalhando na vida dele, transformando. Ele queria encarar os seus medos, os seus limites, e parar de fugir deles. Há pessoas que vivem fugindo dos seus medos e nunca conseguem transpassar o Val de Jaboque. Cada um de nós tem um Val de Jaboque para atravessar e para passar. É como muitos pássaros que olham uma plantação de milho e eles não se aproximam, mas existem alguns pássaros diferentes e espertos que sabem que quando eles sobrevoam, que olham e veem que tem um espantalho ali, eles sabem que tem as melhores espigas ali também. E eles vencem seus medos do espantalho para comer as melhores espigas, enquanto a maioria continua fugindo deles. Às vezes precisamos vencer nossos medos, nossos pavores, nossos temores, aquilo que precisamos melhorar e mudar, mas não ousamos lutar contra essas coisas. E essas coisas nos aprisionam. Pessoas aprisionadas por medo, o tempo inteiro, com medo de muitas coisas. Cada um tem ou sabe qual é o seu medo. E eu quero dizer, irmãos, que nesta briga, nesta luta, não é que, colocando para a nossa vida, do lado pessoal, não é que nesta luta com Deus nós vamos vencer Deus, nunca. Mas é quando nós somos vencidos por Deus, é que alcançamos vitória. Assim como que, quando Jacó foi vencido por Deus naquela batalha, e saiu manquejando, e saiu quebrado, foi que ele alcançou a vitória, foi que ele alcançou a bênção. Há muitas pessoas que precisam atravessar o seu Val de Jaboque, mas estão com medo. Há muitos personagens na Bíblia que tiveram que travar um confronto, uma batalha com o seu Val de Jaboque. Nós precisamos de fato de um encontro real com Deus, aonde Ele venha nos vencer. Venha vencer as nossas vontades, as nossas paixões, a carne e o pecado. Deus quer nos vencer para nos abençoar. Há pessoas que não são abençoadas porque não deixaram Deus ser o Senhor absoluto de suas vidas. A gente conhece a história de Jó. A Bíblia diz que ele era um homem justo. Ele era um homem bom. Ele era um homem piedoso. Um homem religioso. Por quê? Ele sacrificava todos os dias. Ele orava pelos seus filhos. Ele tinha uma vida excelente de um homem piedoso. E que era exemplo para toda a comunidade onde ele morava. Mas faltava uma coisa. Jó tinha um Val de Jaboque para ser atravessado, porque Jó conhecia apenas Deus como um religioso. E quando ele atravessa o Val de Jaboque dele é toda a provação que ele passou, toda a luta que ele foi ferido. E quando ele chega do outro lado do Val de Jaboque, ele olha para Deus e diz: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Há muitos crentes e muitos religiosos que conhecem a Deus apenas de ouvir falar. O Deus dos meus pais, o Deus daquela igreja, o Deus daquele pastor, o Deus da minha religião, o Deus da minha denominação. Conhece Deus apenas de ouvir falar. Eu quero dizer que há um Val de Jaboque ainda para você atravessar. Há uma luta, há um confronto que você precisa encarar Deus e deixar Deus vencer na sua vida.
Deixar que Ele vença seus medos, seus temores. Você precisa vencer quando você confia inteiramente em Deus e diz: Senhor, eis-me aqui, a minha vida, e ela é tua, eu entrego completamente em tuas mãos, não importa o que vai me acontecer, eu confio em ti. É isso que muitas vezes nós precisamos, deste encontro, desta renúncia, desta entrega, desta sujeição, dessa submissão. Foi aí que Jacó foi transformado. Há pessoas que vão passar a vida inteira como frequentadores de igreja, infelizmente. Aqui não, né? Só na igreja dos outros. Aqui só tem gente boa, né? Mas infelizmente, irmãos, isso vai acontecer, isso está acontecendo. Pessoas vão passar a vida toda como frequentadores de culto. O crente precisa ter um encontro genuíno com Deus. Como Jacó disse nesse verso, pelo que Jacó chamou aquele lugar de quê? Peniel, dizendo: porque tenho visto Deus face a face e a minha vida foi preservada. Tenho visto Deus o quê? Face a face. A vida dele não foi só preservada, a vida dele foi mudada, o nome dele foi mudado. O passado dele foi apagado. Ele era um novo homem. Um novo homem. Um homem diferente. É isso que o encontro com Deus gera na nossa vida. Um novo homem. Uma nova criatura. Muitas vezes a gente não percebe. Quando a gente recebe Jesus como Salvador, né, a gente levanta a mão, a gente se entrega a Ele. E o que é instalado dentro de nós é o Evangelho. Está dentro de nós. É como se fosse como você instala algum programa. Um novo programa. Ele já está dentro de você. Você precisa manifestar, você precisa viver isso. Você precisa fazer o login. Você precisa aproveitar e viver isso. É como se alguém ganhasse, quando aceitasse Jesus, meio comparando, é como se eu ganhasse um carro, mas nunca entrasse nele e dirigisse. Ou seja, eu tenho a salvação, mas eu nunca experimentei estar com Deus face a face. É como se tivesse instalado em mim a salvação. Não é? Agora eu sou crente, agora sim eu vou para a igreja, amém, aleluia, estou indo. Mas você precisa abrir o aplicativo, você precisa entender que há algo que Deus colocou dentro de você que é para ser vivido. Não apenas ter o nome de crente ou de cristão, mas saber que Deus, Ele quer muito mais para você. Nós precisamos estar dispostos a encarar e dizer: Senhor, esses são os meus limites, eu quero ir além. Irmãos, você crê que há muito mais de Deus para você? Há muito mais de Deus, há muito mais da presença dEle, há muito mais de comunhão, há muito mais do Espírito Santo para encher sua vida, há muito mais de alegria de Deus para você, há muito mais do poder de Deus para a sua vida. E a gente fica apenas com o início, com o começo. Tá bom, agora eu sou crente, foi instalado em mim aqui o aplicativo legal. Não, você tem que ir além, há muito mais. Você precisa de brigar, de lutar e de se ajoelhar diante de Deus e chorar e dizer: Deus, aqui está a minha vida. Senhor, aqui estão os meus limites, aqui estão os pecados que estão me afrontando e me enfraquecendo todos os dias. Jacó não fez aquela oração, café com leite, né? Ah, Senhor, Tu sabes, amém. A Bíblia diz aqui que ele passou a noite inteira buscando ao Senhor, nos nossos dias, falando na nossa linguagem aqui, mas ele passou a noite inteira lutando, até amanhecer, porque ele queria atravessar, ele queria chegar do outro lado. Ele sabia o que queria, ele queria uma mudança, ele não aguentava mais a vida que estava levando.
como fugitivo, como enganador. Ele não aguentava mais, ele queria uma mudança. Ele precisava dizer basta. Há uma hora que a gente tem que dar basta. Há uma hora que a gente tem que se levantar e dizer, não, agora chega. Este problema não vai mais ser meu problema. Esta enfermidade não é mais minha, eu a rejeito. Você tem que dar um basta. Você tem que dizer chega para isso. Você tem que crer no que a palavra diz. Ele passou a noite na luta. A gente ora assim, Deus, tu sabe, a gente ora aquela oração de quem está com pressa para resolver nossos problemas, aquela oração de 10 minutinhos. E o que vai mudar a nossa vida, irmãos, é uma batalha genuína e real com Deus, com a presença de Deus. O que Jacó disse? O anjo ia sair e ele viu que ia sair sem abençoar Jacó. O que ele fez? Tem uma música aí do pessoal de outra denominação que canta assim: Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo, não tem? E não quis largar. Foi o que ele fez, ele segurou o anjo, ele falou: você não vai até que me abençoe. Que ousadia! Sabe o que é isso? É convicção. É alguém que sabe o que quer. É alguém que está cansado e está dando um basta a tudo que viveu até então. Gente que quer mudança. Gente que luta com Deus. Gente que luta com Deus. A noite inteira ele lá, batalhando, lutando. Foi ferido. Às vezes precisamos ser feridos por Deus para nos quebrar nosso orgulho, nossa vaidade, até mesmo a nossa indiferença. A gente precisa atravessar o nosso Val de Jaboque. Esse Val de Jaboque é como se fosse um portal e vai nos levar além, levar a uma nova dimensão de vida. Há uma experiência marcante a viver aquilo que Deus tem para nós, mas está do outro lado e a gente tem que atravessar. Esses dias eu estava escutando conversão de um homem chamado Charles Finney, ou Finney, né? Não sei muito japonês, falar em japonês, Charles Finney, brincadeira em inglês. Esse nome, e interessante a conversão dele, a luta que ele passou para se converter. A luta. Deus queria trabalhar na vida dele, Deus queria mudá-lo. Ele se sentia atraído por Deus, ele sentia o peso do pecado. Ele estava lutando, adiando o tempo todo, tentando correr de Deus o tempo todo e entendendo que precisava resolver aquilo. E ele, determinado a isso, ele entra, então, perto da sua casa, ele pula o muro, ele entra num bosque, e ele está determinado a não sair dali até que tenha a questão da salvação da sua alma resolvida. E ele não consegue orar, porque começa a desejar sair dali, e pensar, vai vir passar gente, vai me ver aqui orando. E ele começa a arrumar argumentos e desculpa, e ele começa a descobrir que é o orgulho dele que precisa ser vencido, porque ele estava com medo dos outros verem ele orando. E ele começa a ter uma mudança. Quando ele chega no escritório dele, Deus começa a mudar a vida dele. Deus começa a transformar. E ele, em sua biografia, diz que ele sentia como ondas de amor fluíam no seu coração. Ondas elétricas de amor de cima a baixo vinham e não parava, e ficou algumas horas e até alguns dias, e mudou toda a vida dele. Mas ele precisou passar o Val de Jaboque dele. O Val de Jaboque de Davi era Golias.
o medo de todo mundo. E Davi olha, e ele encara, e ele entendia que aquilo seria uma chave que iria mudar a vida dele, e mudou. Quais são os gigantes que se colocam diante de nós, que são o nosso val de Jaboque, que precisamos derrubá-lo? Qual é? Qual é? O que te impede de ter mais de Deus, já que Ele está pronto para te dar mais? Deus o abençoou, porque ele estava determinado a não deixar passar dele aquela oportunidade. Nós temos todos os dias oportunidades. Todos os dias Deus nos dá oportunidade. Todo dia, todo momento Deus nos dá oportunidade. Todo momento, 24 horas por dia, Deus está esperando que você vença a si mesmo para se prostrar e chorar aos pés do Senhor. A dizer: Senhor, chega. É que nós não conseguimos vencer a nós mesmos. Por isso aquela persistência de Jacó precisa ser um exemplo para nós de persistência, de convicção, de consciência de que você quer e daquilo que você precisa, daquilo que você tem que dizer: basta e chega, eu não tolero mais isso. É hora de mudar, é hora de transformação. E esse encontro com Deus, nós sabemos, Jacó agora começa a ser chamado não mais de Jacó, mas de Israel. Havia um novo nome para ele. Deus tem uma nova história para todos aqueles que atravessam o seu val de Jaboque. Deus tem uma nova história, Deus tem um novo tempo. Isso é real, e a gente precisa enxergar isso. E isso está à nossa disposição. Mas na primeira luta a gente desiste. Na primeira luta você diz: não é para mim. Na primeira luta você diz: eu sou tão fraco. Esse problema é tão grande. Esse pecado é tão forte, eu não posso vencê-lo. É mentira do diabo. Você tem que lutar. Você tem que dizer: não, eu quero. Eu estou determinado. Para mim chega disso. Chega de viver assim. Não passe a história da sua vida antes do val de Jaboque. Não passe toda a sua história fugindo. Não faça como Eli, o sacerdote Eli. Uma vez eu preguei aqui, que morreu velho, sentado numa cadeira, gordo, numa cadeira de um templo, vivendo apenas a religiosidade. E ele cai da cadeira e morre, quebra o pescoço. Ele representa a vida de muitos crentes que vão morrer na igreja, de velhice, mas nunca vão ter uma experiência real com Deus. Mas naquele tempo Deus visitou Samuel. Naquele tempo Deus falou com Samuel, sabe por quê? Porque os homens não estavam mais dispostos a ouvir a Deus. Era que Deus tinha parado. Era que os homens tinham se corrompido de tal maneira que não buscavam mais a Deus. E ele, sumo sacerdote, cai da cadeira no templo, na beira do templo, cai quando recebe a notícia, gordo e velho, e quebra o pescoço e morre. Meu Deus, esse não pode ser o meu retrato, não pode ser o teu retrato, não. A gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Deus quer nos usar nessa geração. Deus quer que a gente seja bênção e abençoados. Deus quer que a gente diga: Senhor, basta, eu quero um avivamento pessoal, eu quero um despertamento para mim. Chega de frieza, chega de indiferença, chega de fraqueza, chega de ser o crente 6 horas, né? Olha para os outros 6 horas aí por mim.
Chega! É hora da gente parar de ser o crente 6 horas e ser o crente que ora. O crente 8 horas, né? 8 horas por mim. É hora da gente ter a nossa posição diante de Deus. Pessoal, porque pode ter certeza, irmãos, há muito mais além do Val de Jaboque. Há uma bênção nos esperando. Há um milagre. Depois do Val de Jaboque há um milagre. Depois do Val de Jaboque há uma mudança. Depois do Val de Jaboque eu vou viver o que Deus tem para mim. Ele tem que tocar na minha coxa, Ele tem que quebrar a minha vida de tanto orgulho, de tanta preguiça, de tanta carnalidade, e passar 2 horas, 3 horas no WhatsApp e não passar nem 10 minutos orando. Que tipo de vida é essa? Onde nós vamos chegar, irmão? Aonde você quer chegar? O Val de Jaboque para ser atravessado. Jacó não queria continuar o mesmo. Não, eu creio que há pessoas aqui que não querem continuar. Querem ir além. Querem ir além. Porque além tem algo nos esperando. Nesse portal chamado nosso Val de Jaboque, precisamos atravessá-lo para viver uma nova história. Uma nova história Deus tem para cada um de nós. Eu quero, a minha palavra nesta noite, que parece ser um pouco dura, um pouco pesada, é para sacudir teu espírito. É para você dizer: eu não quero mais isso, eu não posso mais suportar isso. Eu vou atravessar. Chega, eu vou atravessar. Eu não vou morrer numa igreja, sentado num banco de igreja. Eu quero servir, eu quero ser bênção, eu quero ser instrumento de Deus. E a gente começa a ser bênção na igreja quando a gente começa a ser um instrumento de oração para abençoar a vida da igreja. A gente acha que é quando a gente assume um cargo, toma liderança de algo, que a gente faz algo. Não, é quando você está no seu lugar secreto, intercedendo, governando em Cristo. Aí Deus te dá coisas maiores. E Deus te dá coisas melhores. Deus te dá coisas melhores. A gente não fica assim: Deus, eu estou aqui na rede, eu estou esperando o Senhor me dar os dons espirituais. Aí fica lá, não, irmãos. Tem o Val de Jaboque para ser atravessado. Há um caminho. Há um caminho. Lembrei de um texto, veio aqui. Às vezes o Espírito coloca um texto. E é um texto lá em Isaías, diz: levantai-vos e segui. Levantai-vos, porque não será aqui o vosso descanso. Há muitos crentes achando que aqui é o descanso. E Deus diz: levantai-vos. Levantai-vos. Como você está? Levantai-vos. Como que está a sua vida? Levantai-vos. Erguei-vos. Se coloque de pé. Adore, Senhor, eis-me aqui. Levantai-vos e segui, porque há um caminho. Há um caminho. Deus tem um caminho para a gente. Deus tem uma nova história para a gente. A gente tem que virar isso, pegar essa chave e rodar ela. A gente precisa passar por esta porta. E a gente precisa realmente confiar. E dizer: Senhor, para mim basta. Eu não vou desistir até que Tu me abençoe. Deus quer ver determinação. Deus quer ver o que você quer. Você fica: Deus me abençoa, está esperando você atravessar o Val de Jaboque. Ele quer ver até realmente aonde você quer ser abençoado, o quanto você quer ser abençoado. Ele está só esperando. E a gente não molha nem o pé. Porque você é abençoado do lado de cá do Val. A gente não quer ir para o lado de lá. Do lado de cá não tem bênção. Do lado de cá existe um eu que precisa ser vencido. Do lado de lá, uma nova história. E a minha pergunta é: você já passou pelo Val de Jaboque?
Que bom, você passou. Mas existem muitos outros vales de Jaboque, muitas coisas que precisam ser derrotadas e vencidas. Há muitas coisas que nós podemos vencer. Há muitas coisas. Jacó estava ali naquela luta sem força, mas ele não desistiu. Há pessoas que antes de molhar o pé já estão desistindo, dizendo não dá para mim. Realmente, você precisa mudar a sua mente, sua forma de pensar e sua fé. E olhar muito além do rio e ver o que Deus tem para a sua vida. Eu gostaria de orar neste momento. Queria orar e eu queria que você pensasse um pouco nas coisas que você tem que vencer. Qual é o seu val de Jaboque? Quais os seus medos que precisam ser vencidos? O que você precisa conquistar pela fé? Quais as coisas que você tem que dar um basta? Dizer chega, isso não é vida para mim. Isso não é vida de um crente. Isso não é um tipo de vida cristã. Eu estou como Jó, fazendo as coisas no automático, pelo conhecimento da religião. E Deus tocou na junta da coxa de jovem. Tocou. Foi toda aquela provação que ele passou. Mas ele viveu diferente. E Deus deu o dobro de tudo que ele tinha antes. A gente quer ficar aqui e reter o pouco, enquanto com o Senhor há o dobro de bênçãos. Vamos orar ao Senhor. Fale com Deus. Se desejar ficar de pé, fique. Fale com Deus agora, seu coração. Fale com Deus e diga a Deus: eu quero ir além. Eu não quero perecer, Senhor, no banco da religiosidade. Eu quero dizer, como disse Jó, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ah, Senhor, dá experiência, novas experiências ao teu povo. Aviva, Senhor, nosso coração. Cura-nos, Senhor, de toda indiferença, de toda frieza religiosa, Senhor, de toda aparência, de toda mentira que vivemos. Às vezes nossa vida é uma mentira. Ah, Deus, vem com a tua verdade, nos leva, Senhor, além. Ó Senhor, que possamos te ver com nossos olhos, que o Senhor venha nos visitar, que venha, Senhor, esses dias sobre nós, nos dando um novo início, um novo começo, Senhor. Sopra, Pai, o teu fôlego de vida, renovando nossos corações, renovando nossas mentes, renovando nossas almas. Ó Deus, dá-nos força, nós queremos ir além. Nós queremos ir além, Senhor. Não queremos, Pai, morrer como aconteceu com Eli. Não permita isso, Senhor. Ó Deus, faz de cada um de nós instrumentos. Ó Deus, vidas que te servem com excelência, com dedicação. Ó Deus, com renúncia, sendo Tu o Senhor absoluto da nossa vida, o dono da nossa vida. Ó Deus, venha ferir, Senhor, as coxas daqueles que precisam ser feridos. Ó Deus, venha dar uma nova história, venha abençoar, Pai. Que, Pai, pessoas agora aproveitem essa oportunidade e possam dizer: Deus, eu não vou te deixar até que Tu me abençoes. Ó Deus, coloque em nosso coração esse propósito do Senhor, de não nos conformar com isso, mas ir além. Ó Deus, nós oramos, Senhor. Faz uma grande obra no nosso meio, em nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode sentar, irmãos, aqueles que estão de pé. Quero chamar o Ministério de Louvor aqui. Nós vamos cantar um cântico com alegria. Esse cântico é bem alegre, né? Assim, uma quebra de gelo. Depois nós vamos estar dando a bênção apostólica. Diz que Jesus é o leão da tribo de Judá. Ele tomou nossas cadeias e nos libertou. Quem sabe agora, por um gesto de fé,
você possa dizer a Jesus: Jesus, o Senhor tomou minhas cadeias e me libertou. Vamos ficar de pé para cantar com alegria? Irmãos, depois nós temos cantina, acho que é macarrão, carne moída, o valor de R$5, para aqueles que quiserem matar a sua fome aí, tá bom? Frango, calabresa, carne moída.